Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do curso de PHP Orientado a Objetos, por Cleiton Rodrigues, né? Estamos aí na primeira parte do curso, essa é a quinta aula, vamos falar sobre abstração. Falar um pouco de teoria. No paradigma de orientação a objetos se prega o conceito da abstração. De acordo com o dicionário, abstrair é separar mentalmente, considerar isoladamente, simplificar, aliar-se. Para construir um sistema orientado a objetos, não devemos projetar o sistema como sendo uma grande peça monolítica. Devemos separá-lo em partes, concentrando-nos nas peças mais importantes e ignorando os detalhes, em um primeiro momento, para podermos construir peças bem definidas que possam ser reaproveitadas mais tarde, tornando uma estrutura hierárquica. Nessa videoaula aqui nós vamos falar sobre classes abstratas, classes finais, métodos abstratos e métodos finais, né? Então nós vamos passar já para a parte da codificação, que vai ficar mais fácil você entender esse contexto aí. Aqui no nosso projeto do Dreamweaver, né, na parte 1 nós temos o diretório de classes e temos algumas classes que foram já codificadas, alguns arquivos, né. Tem alguns novos aqui que nós vamos falar hoje, que é o abstrato, classe abstrata e classe final. Então, inicialmente, para a gente começar a entender esse contexto aí de abstração, vamos abrir aí a classe conta. Deixa eu abrir ela aqui no Dreamweaver. E para tornar essa classe, ela é uma classe que pode, do jeito que ela está aqui, ó, como já foi mostrado em exemplos anteriores, ela pode ser instanciado objeto, né, dessa classe e executá-los, né? Porém, agora nós vamos transformar ela em uma classe abstrata, com a palavra reservada abstract. Então, colocou essa palavra aqui, essa classe ela já não pode ser mais instanciada. Tanto que eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão criar um arquivo chamado classe abstrata. Ele já está criado aqui. E nós vamos incluir classes, né, a classe conta, né, que está no diretório classes aqui dentro. Então, eu vou fazer um include once classes barra conta.class.php. E nós vamos fazer uma instanciação dessa classe para vocês estarem entendendo que para vocês verem o resultado que vai mostrar se a gente tentar criar um objeto dessa classe. Então vou criar aqui uma variável chamada conta, né? E vou fazer uma instância de new conta agora. Antes a gente poderia fazer isso tranquilamente, né? Eu não vou nem colocar nenhum valor aqui não, porque só isso aqui já me basta para mostrar o resultado. Então aqui estou no diretório aqui, vou chamar esse arquivo classe abstrata e me é retornado um erro, ó. Não pode ser instanciado uma classe abstrata conta. Como ela é uma classe abstrata, ela serve só de modelo para classes filhas, né, que estendem ela e podem pegar os seus métodos e sobrescrevê-los e implementá-los dentro dela. Então, a primeira parte já está falada aí, que é de classe abstrata, né? Agora nós vamos falar sobre classes finais. Então, eu vou pegar agora aqui um exemplo de outra classe que foi codificada, que é a classe conta poupança. Então ela também é uma classe tranquila, né, que ela pode ser instanciada como objeto. E em classe final, ela não pode ser uma superclasse, ou seja, ela não pode ser baseada em uma estrutura de herança. Se definirmos uma classe como final pelo operador final, ela não poderá ser mais especializada. No exemplo seguinte agora, nós vamos tornar a classe conta poupança uma classe final e mesmo assim nós vamos tentar especializá-la no que chamamos de conta poupança universitária. Então, quando uma classe ela fica sendo classe final, com esse que eu abri a classe conta poupança, tornei ela agora uma classe final. Ela não pode ser mais especializada em uma outra classe. Então nós vamos pegar aqui, ó, pegar um outro arquivo aqui, vou chamar ele de classe final, já foi criado aqui, ó. E aqui dentro eu estou incluindo conta e conta poupança, porque conta poupança estende conta, né? Então eu preciso de inserir as duas. E aqui eu vou tentar fazer uma especialização, vou criar aqui dentro uma classe aqui, ó. Vou chamar ela de conta poupança universitária, conforme eu falei, eu descrevi, né? Conta poupança universitária e vou fazer uma extensão à classe conta poupança. Você vai ver que não vai ter conta poupança. Vamos ver o retorno que vai dar lá. Aqui dentro eu não vou colocar nada. Eu poderia até sobrescrever alguns métodos aqui, mas não vou colocar não. O importante é o erro que vai voltar é porque eu estou pegando uma classe que ela foi anteriormente ela era uma classe normal, comum, e eu fiz tornei ela uma classe final, que ela não pode ser estendida. Então aqui eu estou tentando fazer a extensão dela.
Estou tentando fazer uma especialização dela com a classe conta poupança universitária, utilizando a palavra reservada extends, né, que é onde faz a questão da extensão. E aqui eu vou tentar chamar ela aqui, ó, né, que é a classe final, tá aqui, ó. Vai ser retornado outro erro, ó. Classe conta poupança universitária não pode may not inherit from final class. Então, ou seja, não pode ser feita uma especialização dela, porque a classe que nós estamos chamando conta poupança, ela é uma classe final. Então o PHP ele não permite isso daí. Quando você torna uma classe final, ela não pode ser mais especializada, né? Vamos dar sequência aí à nossa videoaula. Vamos falar agora sobre métodos abstratos. O método abstrato ele consiste na definição de uma assinatura na classe abstrata. Esse método deverá conter uma implementação na classe filha, mas não deve possuir implementação na classe em que ele é definido. Em nosso exemplo, nós vamos definir um método abstrato na classe conta, que já foi tornada uma classe abstrata, né? Então, isso faz com que seja obrigatório a qualquer classe descendente, a classe que estende, conta poupança ou conta corrente, no nosso exemplo aqui, ela tem que ter esse método implementado dentro dela. Ela vai estender e tem que implementar, porque não pode ser chamado diretamente sem uma implementação. Então nós vamos fazer um exemplo, que nós vamos pegar a classe conta, conforme foi falado aí. Ela já é uma classe abstrata e vamos criar um novo método aqui dentro dela. Esse método aqui ele é o método... Aliás, na realidade eu só vou colocar aqui assim, porque na realidade com classe abstrata a gente faz assim, ó. A gente define uma função, já coloca a palavra reservada abstract function, né? Vou chamar ela de transferir. Isso é uma função de transferência de... Aí eu coloco dois parâmetros aqui, que é o parâmetro conta que vai receber a transferência e o outro parâmetro é o valor, né? O valor que vai ser transferido de uma conta para outra. Então tá aqui. Aí aqui dentro aliás, na realidade nem precisa de fazer isso aqui não. Como é só um rótulo, eu coloco só ponto e vírgula aqui. Pronto, eu já defini o método abstrato. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, só para mostrar como funciona esse exemplo. Eu tenho já um arquivo criado, que é o arquivo abstrato. Nele já estão inseridas as classes pessoa, que eu vou utilizar uma instância de pessoa, conta e conta poupança. Aí aqui dentro, ó, nós vamos fazer uma instância, inicialmente, eu acho que eu até tenho aqui no construtores, não nessa aqui não, não é objeto não, em construtores aqui eu já tenho já uma chamada aqui, já foi criado um objeto João, eu vou utilizar ele, para não ter que digitar novamente, eu vou pegar ele aqui do jeito que ele está aqui e vou jogar aqui, ó, dentro de abstrato. Então, vai ser a variável João, já tem todos o seu conteúdo colocado aqui dentro, né? Não precisa colocar mais nada. E embaixo também vou pegar, aproveitar o mesmo arquivo anterior e vou pegar uma instância de conta, que é o conta João. Vou colocar ele aqui, ó, só para mostrar para vocês que quando a gente define um método, o método, por exemplo, transferir, ele tem que ser na classe que estende, que vai estender a classe conta, ela precisa ser declarada, né? Para ter funcionalidade. Então aqui deixa eu ver se eu preciso colocar mais só o aniversário, né? Que essa conta como é conta poupança, na verdade não é conta não aqui, ó. Conta poupança aqui, ela está como final, lá vou colocar ela. Conta poupança. Então aqui no final conta poupança, o que precisa é só colocar ali colocou como CP, né? CC, vou colocar aqui como CP. E aqui no final tem mais um parâmetro que precisa, né, entrar um valor, que é o aniversário. Vou colocar aqui 10 do 9. Supor que o aniversário da conta é essa daí. Vamos só chamar agora esse arquivo ali para vocês verem o que vai retornar para a gente. O abstrato. Aí, tá aí, ó. Teve um erro fatal, falando que classe contém um método abstrato e ele não foi declarado e implementado na classe que estende, né? Que é a conta poupança, tá vendo? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar na classe conta poupança. Quando você pega uma classe que estende uma classe abstrata e tem um método declarado, ele precisa de ser implementado na classe, não retorna erro. Aí se você não tiver a intenção de utilizar um método, por exemplo, eu coloquei um rótulo, mas eu não quero implementar ele agora, não vou usar. Aí você tem que voltar na classe que tem um método lá e comentar ele, porque ele não pode fazer parte. Você comenta ele como se ele não existisse. Só que como ele está aqui, a intenção é mostrar como que faz, né? Então nós vamos fazer a implementação do método aqui, ó. A gente vai declarar a função agora aqui, ó, function
transferir, né? Transferir. Então aqui eu coloco ela, coloco novamente aqueles mesmos parâmetros lá, que é o conta, a conta que vai receber e valor. Só que aqui dentro eu vou colocar conteúdo, ó, entre as chaves agora que a gente realmente implementa o método. Então eu vou fazer inicialmente aqui vou colocar uma condicional, né? Se this retirar, que é um método que tem lá já constando na quantia, eu tinha até colocado ali já. Se retirar, só que no caso é variável valor, né? Tá certo, tem que entrar variável valor. Se for possível fazer a retirada, aí a transferência ela utiliza o método retirar aqui, ó. Se tiver saldo, né? Aí nós vamos pegar a conta que vai receber e para ela nós vamos colocar o depositar. Você vê que aqui nesse método transferir nós utilizamos duas funções que já estão declaradas lá na classe, a retirar e a depositar. Então foi implementado, ó, aqui, só voltando aqui para mostrar para vocês, foi implementado o método abstrato que está utilizando o depositar e o retirar. Então o retirar, o que ele faz? Ele checa primeiro se tem quantia, se tem saldo suficiente, né? Aí o depositário ele pega e faz o depósito para a conta que nós declaramos aqui. Então aqui nós utilizamos dois métodos dentro desse transferir, que foi um método declarado como abstrato na classe conta lá. O abstract function transferir, a conta poupança estendeu ela e está colocando. Para mim fazer isso aqui funcionar na conta corrente também, né, o arquivo conta corrente, eu tenho que fazer do mesmo jeito, né? Eu já coloco a função transferir lá dentro, declarado desse jeitinho aqui, ó. Tem que repetir lá para fazer a utilização, ou com algo a mais se eu tiver necessidade. Agora aqui nós já podemos chamar lá deixa eu só bater aqui de novo. Aí ó, já não teve mais o erro. Só que como eu não fiz utilização nenhuma, a única coisa que mostra é só os métodos destrutores. O objeto conta João foi finalizada, porque a única coisa que eu fiz quando eu chamei lá no abstrato, foi incluir as classes e fazer e chamar os objetos e colocar os valores. Então não fiz utilização nenhuma, não imprimi nada, só mostra só o método destrutor no final. O que já mostrou aqui, ó, objeto conta finalizado, mas não teve erro porque aquela parte onde foi declarado o método transferir que ele é abstrato, eu fiz a implementação dele na conta poupança. Se eu colocar a conta corrente aqui agora, ó, voltar aqui em abstrato aqui, ó. Se eu colocar a conta corrente aqui, deixa eu ver aqui para vocês, se eu só pegar aqui, já vai dar erro, quer ver? Vamos colocar aqui, fazer a inserção aqui, conta corrente, para vocês verem que ele não está implementado. Conta corrente, aí eu vou fazer a chamada aqui de João 2. Então ele vai ser, deixa eu só pegar aqui, não, conta João 2. Deixa eu pegar logo aqui, eu já copiei ela aqui, que eu já coloco ela aqui embaixo. Conta João 2, né? Nós estamos fazendo um outro objeto aqui. Opa, acabei vindo aqui para um arquivo que não era o que eu queria. Opa, rapaz, só fazer aqui conta new. Deixa eu voltar esse arquivo do jeito que estava, que eu acabei. Deixa quietinho aí, aqui ó, abstrato. Então tá, então esse aqui vai ser o new conta João 2, né? É uma instância de conta corrente. Deixa eu tirar poupança aqui e colocar conta corrente. E aí no final não tem esse negócio do aniversário, né? Só assim, ó. Vamos voltar lá e vamos chamar o abstrato novamente para vocês verem. Que agora já vai aparecer um outro erro lá, ó. Tá vendo? Que nós estamos em conta corrente, ó. Ele não tem implementado. E para resolver basta fazer só isso aqui. Como eu já digitei, eu pego aqui ó, a função transferir, ó. Só copio ela aqui. Vou lá em conta corrente para abrir ela aqui, que ela não foi aberta. E aqui no final eu coloco ele, ó, do mesmo jeito, esse método aqui da mesma forma. Pronto, agora eu posso chamar lá, que não vai dar mais problema. Acabou, peraí, deixa eu só ver aqui. Warning missing set for conta corrente construct, deixa eu ver, peraí, tem alguma parada aqui abstrato 0, abstrato 10. Deixa eu só ver o que
por que está retornando um variável limite? Ah, tá faltando só um detalhe aqui, ó. Deixa eu pegar nos construtores aqui, que quando a gente criou, deixa eu ver, conta João, conta, que tá só como conta, é o conta corrente. Ah, tá, o conta corrente tem um outro detalhe. Deixa eu só confirmar aqui. Conta corrente tem mais um parâmetro aqui de limite lá, ó. Então tá, ele foi, quando eu chamei ele aqui no abstrato, eu não coloquei um limite. Deixa eu colocar um limitezinho aqui como, deixa eu colocar 200. Eu acho que isso aqui já vai resolver. Só ver, confirmar aqui se vai resolver. Era só o limite só. Então tá aí, ó. Então ele foi finalizado. Então por quê? Quando a gente põe cria uma classe que ela tem um método abstrato, esse método na classe que chama, na classe descendente, que no caso foi conta poupança e conta corrente, ele precisa ser implementado, né? Então se ele não for implementado, já aparece um errinho. Agora vamos falar sobre métodos finais, né? Um método final ele não pode ser sobrescrito, ou seja, não pode ser redefinido na classe filha. Para marcar um método como final, basta utilizar o operador final no início da sua declaração. No exemplo a seguir, né, que nós vamos mostrar agora, nós vamos declarar o método declararemos o método transferido da classe conta corrente como sendo final e ainda assim tentaremos redefinir na classe filha conta corrente especial. Então vamos fazer isso aqui. Nós vamos abrir a classe conta corrente lá, já está até aberta aqui, né? Aí vamos colocar aqui a função transferir, que ela é descendente de conta, né? Só que eu vou colocar na frente dela assim, ó, é final. Só para a gente mostrar. E ela vai ficar do mesmo jeitinho que está aqui. Só deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma alteração nela. Conta depositar, tirar valor depositar. Deixa eu só colocar mais um detalhe aqui, ó. Fazer mais uma condicional aqui. Se o titular desse titular, no caso aqui, se desse titular for diferente, vou colocar o operador aqui diferente de conta, variável conta titular, se for diferente, né? Se for diferente, aí nós vamos fazer o seguinte, aí ele vai vir aqui com variável this retirar, né? Aí coloca variável this, aí tem aquela taxa de transferência, né? Taxa transferência. Não vou colocar isso aqui não para não complicar, porque eu não implementei lá. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui eu tinha feito no outro, para a aula não ficar muito extensa, eu vou tirar esse detalhe aqui, ó. Deixa ele sem, deixa só essa questão aí mesmo aí, ó. Só para mostrar o final, né? Então aí a gente vai pegar um arquivo aqui chamado método final. Eu nem criei ele aqui, ó. Não ia nem falar sobre isso agora não, mas vamos lá. Vou colocar novo arquivo chamado método underline final. Final.php. Aí aqui eu só vou colocar aí os delimitadores, né? Eu gosto de deixar essa parte pronta para ela não ficar muito extensa, evitar digitações. Aí aqui dentro nós vamos carregar as classes, vamos carregar a classe conta e classe conta corrente. Eu já pegar aqui do abstrato aqui que ele já tem aqui, ó. Vamos ter que digitar isso. Vamos vir aqui no método final. Aí eu posso tirar o pessoa, não precisa dele. Eu estou apanhando aqui, agora já estou com outro computador aqui. Então vai lá, conta e conta corrente, né? Tira o poupança também. Beleza, conta e conta corrente. Aí aqui dentro eu vou tentar criar, ó, vou fazer uma nova classe chamada de classe conta corrente especial. Ela vai estender
extends conta corrente. Aí. E aí nós vamos fazer assim, ó. Deixa eu só ver aqui, eu acho que aqui já retorna o erro já. Então vamos lá no voltar aqui no nosso diretório aqui onde estão os arquivos, né? Deixa eu ver se já não tem o método final, deixa eu só carregar para aqui, método final. Não, aqui ele não apresentou nenhum erro. Deixa eu só implementar uma codificação aqui dentro. Então ele está estendendo conta corrente. Aí é porque eu não utilizei o método na realidade, eu tenho que utilizar ele está como final, né? Então aqui dentro eu vou pegar aqui, ó, vou utilizar a função transferir aqui dentro. Aqui, ó, função, só ela que me interessa aqui no caso, function transferir. Ela está como final, né? Então eu vou pegar conta e valor, conta vírgula variável valor. Aí aqui dentro eu coloco assim, ó, echo sobrescrevendo, né? Nós estamos sobrescrevendo um método que é final. Sobrescrevendo método transferir. Que ele já foi, no caso da classe que ele foi declarado como método final lá, né? Aí para a gente fazer, quem lembra daquela questão, quando a gente utiliza o método, a gente faz a palavra parent, né? Parent e transferir. Transferir variável conta, variável valor. Tá aí. Então nós vamos tentar sobrescrever o método. Vamos ver o resultado agora. O que deu aqui? Cadê método final? Aí, ó, já está aí, ó. Cannot override final método. Então é só construir isso aqui para mostrar para vocês o seguinte: quando você pegar um método igual na classe conta corrente, esse método ele é um método abstrato na classe mãe, que é a conta. Ele foi implementado aqui, porém colocado como final. No caso da classe conta corrente, eu não posso estender ele. O método final já mostrou aqui para mim, né, quando eu executei aqui o arquivo, método final, que não pode ser sobrescrito. Override é sobrescrita, né? Então ele é um método que ele não pode ser sobrescrito. Eu tentei fazer sobrescrever ele aqui dentro, ó. Chamei ele aqui dentro de conta corrente especial e coloquei um parent transferir. Ele não pode ser sobrescrito, ele pode ser utilizado. Você estende, então eu já posso utilizar ele aqui dentro. É o método final. Ele não pode ser mexido mais. Isso aí já é um parâmetro que é colocado, uma forma de segurança, quando você quer que um método ele possa ser disponibilizado para ser utilizado em outros arquivos, porém ele não pode mexer em nada dele, né? Porque ele já veio de uma classe que é abstrata, um método abstrato, foi implementado numa classe e colocado como final, então não pode ser mexido mais. Então, gente, a aula de hoje é isso daí, né? Nós falamos aí sobre, como eu já tinha mostrado aqui, ó, classes abstratas, finais e métodos abstratos e métodos finais. Na próxima aula nós vamos falar sobre encapsulamento, que é uma parte muito importante, onde nós vamos proteger as classes que nós vamos criar, estarão sendo protegidas através do encapsulamento, né? Então vou mostrar para vocês isso daí na próxima videoaula. Fique ligado aí e aguarde.